Seja muito bem-vindo à segunda parte do nosso aulão de matemática para você que vai prestar concursos da Banca Vunesp. Nós vamos iniciar com questões envolvendo juros simples. Vamos lá! Uma pessoa aplicou R$ 800 a juros simples com taxa de 1,2% ao mês. O número mínimo de meses que esse valor terá que ficar aplicado para render um juro de R$ 48 será. Muito bem, questão envolvendo juros simples. Nós vamos inicialmente anotar os dados, bem tranquilo. Uma pessoa aplicou R$ 800 a juros simples. O valor aplicado é sempre o capital. Capital R$ 800 com taxa de 1,2% ao mês. Então, a nossa taxa UI é 1,2% ao mês. O número mínimo de meses, se a taxa está ao mês, o tempo será dado em meses. Então, ele quer saber o número mínimo de meses, o tempo em meses mesmo, que esse valor terá que ficar aplicado para render um juro de R$ 48 será. Então, o valor do juro, do J, então esse tempo será de quantos meses, Nós temos a famosa fórmula J é igual a CIT sobre 100 para juros simples. Então, o valor do juro nós temos 48 substituindo, o capital 800, a taxa 1,2% já está na fórmula, vezes o tempo que eu estou procurando, que é o T ali. Muito bem, eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros. Eu vou ter 1 vezes 48, que é 48, que é igual a 8 vezes 1,2 vezes T. Prefiro não multiplicar ainda aqui, porque eu sei que está multiplicando vai passar dividindo. Já estou enxergando aqui o 48 por 8, que dá para simplificar, vai facilitar. Então, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós vamos ter 48 dividido por 8 vezes 1,2. Então, posso simplificar aqui o 48 por 8, que dá 6, e ficou 6 dividido por 1,2. Fazendo as contas, 6 por 1,2 igual às casas, eliminar a vírgula. 60 por 12, nós temos 5 vezes 12, 60. Então, nós temos 5 meses. Então, 5 meses, resposta alternativa C de ciência exata. Carol colocou R$ 1.500 em uma aplicação a juros simples com taxa de 3% ao mês. Após 5 meses, ela fechou a aplicação e retirou todo o dinheiro. O valor retirado por Carol foi... Muito bem, vamos anotar os dados. Então, ela colocou R$ 1.500. Então, o capital é de 1.500. A juros simples com taxa de 3% ao mês. Então, a nossa taxa é de 3% ao mês. Após 5 meses, então, nosso tempo já está na unidade da taxa. Então, o tempo está em meses, 5 meses. Ela fechou a aplicação e retirou todo o dinheiro. Então, ela retirou o capital, incluindo os juros que aquele capital rendeu, certo? Então, ela retirou, foi o montante. Lembrando que o montante é o capital mais os juros. Então, vamos calcular inicialmente os juros. Ele quer saber ali um montante. Então, o juro é CIT sobre 100. Então, os juros nós vamos ter o capital 1.500 vezes I vezes T dividido por 100. Posso cancelar 1, 2 zeros,
15 vezes 3, 45, vezes 5, 225. Então, já temos os juros e o capital, o montante é só somar. Então, o capital é de 1.500, mais os juros de 225. 1.500 mais 225, 1.725. Portanto, a alternativa correta, C, de ciência exata. Show de bola, vamos para a próxima. Jorge colocou R$ 1.200 em uma aplicação a juros simples. Após 5 meses, fechou a aplicação e resgatou o total de R$ 1.290. A taxa mensal de juros era de... Muito bem, nós temos aqui quanto ele aplicou é o capital, certo? Então, anotando os dados, capital 1.200. A juros simples, então nós vamos usar a boa e velha fórmula. CIT sobre 100. É bom também deixar que o montante é o capital mais os juros. Então, após 5 meses, nós temos um tempo e 5 meses. Nós temos que ele resgatou o total de R$ 1.290. Então, aqui na realidade, nós temos o montante, nós temos o capital incluindo os juros. Então, se o capital é de R$ 1.200, então o valor do juro só pode ser R$ 90, certo? Então, nós temos que o montante é o capital mais o juro. Você pode também trabalhar com o juro sendo o montante menos o capital. Então, o montante nesse caso é de 1.290 menos o capital, que é 1.200. Nós temos que o valor do juro é de R$ 90. Você pode dizer juro ou juros, tanto faz. Então, nós temos os juros de R$ 90 e ele quer saber a taxa mensal, então ele quer saber o I. Então, não sabemos qual é o valor do I. Então, muito bem, aplicando a fórmula, nós já temos tudo, né? Nós já temos o J, que é 90, é igual ao capital, que é 1.200, vezes a taxa que eu estou procurando, vezes o tempo, que é de 5 meses. Lembrando que a taxa será a taxa mensal, então por cento ao mês. O tempo já está em meses, então está ok, é só aplicar a fórmula. Sempre bom conferir. Posso cancelar 2 zeros. 12 e vezes 5, nós vamos ter 12 vezes 5, 60. Então, 60i, multiplicando cruzado, é igual a 90 vezes 1, que é 90. Então, i será 90, 60 está multiplicando, passa dividindo. Cancela esse zero com esse zero, fazendo a divisão, 9 dividido por 6. Nós temos 6 cabe no 9 uma vez, 1 vezes 6, 6 para 9, 3. Colocamos um zero em uma vírgula, 5 vezes 6, 30 para 30, zero. Então, 1,5% ao mês. 1,5% ao mês, alternativa D de dedicação. Show de bola? Espero que você esteja gostando da correção. Confira também o nosso curso de matemática com mais de 500 questões resolvidas da Banca Vunesp para você gabaritar a sua próxima prova. O link está aqui na descrição do vídeo. Aguardo você em nosso curso. Agora nós vamos passar para questões envolvendo equação do primeiro grau e também sistema de equações. É lógico, baixe o PDF antes, tente resolver, em seguida você confere a correção. Vamos lá! Para um grupo de N professoras comprar um presente a uma colega, cada uma deverá contribuir com R$ 32. Entretanto, se o grupo tiver N mais 3 professoras, cada uma das participantes do grupo contribuirá com R$ 24. Nessas condições, é correto afirmar que o número representado por N é igual a... Muito bem,
Então, temos o seguinte: para um grupo de N professoras, comprar um presente a uma colega, cada uma deverá contribuir com R$ 32. Então, você concorda comigo que o valor do presente ele não vai mudar, né? É o mesmo presente, então o valor do presente eu posso igualar, são duas situações. Então, na primeira situação, nós temos um grupo de N professoras, cada uma contribui com R$ 32. Então, o valor do presente é 32 vezes o número N de professoras. Então, se o grupo tiver N mais 3 professoras, então, aumentando em 3 o número de professoras, cada uma das participantes do grupo contribuirá com R$ 24. Então, eu tenho que fazer 24 vezes, lembre-se que são dois termos, né? No produto, eu tenho que colocar os parênteses, então, vezes N mais 3. Para calcularmos o valor de N, basta resolver aqui a equação. Muito bem, então 32N é igual a 24, fazendo a distributiva, vezes N, 24N. 24 vezes 3, nós vamos ter 60 com 12, 72. Então, 32N, 24N está somando, passa subtraindo. Fazendo passo a passo, 32N menos 24N, nós vamos ter 8N. 8 está multiplicando, passa dividindo. 72 dividido por 8, nós vamos ter 9. Já de cara, ele quer saber apenas o N. A alternativa correta E, de exata. Para organizar o arquivo de um escritório, foram compradas várias caixas, nas quais serão colocadas o mesmo número de pastas. Se forem colocadas 40 pastas em cada caixa, 5 pastas ficarão de fora, mas, se forem colocadas 43 pastas em cada caixa, todas as pastas ficarão acomodadas, porém uma das caixas compradas não será utilizada. O número total de pastas colocadas nas caixas foi. Muito bem, então, naquele arquivo do escritório, nós temos o total de pastas que a gente pode organizar, que eu vou chamar esse total de pastas, eu vou chamar de P, P de pastas. Então, nós temos também o número de caixas. Então, o número de caixas ali nós vamos chamar de C de caixas. Então, muito bem, nós temos, se forem colocadas 40 pastas em cada caixa, então o número de pastas pode ser igual a 40 pastas em cada caixa. Então, é só, para obter o total de pastas do arquivo, é só multiplicar o número de pastas vezes o número de caixas ali, né? Que é o número de pastas em cada caixa. Então, eu faço o número de pastas vezes o número de caixas, que é o teu total de pastas. Então, nós temos 40 pastas em cada caixa. Então, é 40 vezes C, 40C. Ele disse, 5 pastas ficarão de fora. Então, se eu fizer 40 vezes o número de caixas, 40 pastas vezes o número de caixas, nós vamos ter o total de pastas menos 5, né? Que é aquelas pastas ali que ficam de fora. Então, é o total de pastas menos 5. Muito bem, esse total, lembrando, é o total de pastas que cabem ali no arquivo do escritório, né? Muito bem, temos a primeira equação do nosso sistema. Depois temos uma segunda equação, depois temos uma segunda situação para compor a segunda equação do sistema. Se forem colocadas 43 pastas em cada caixa, todas as pastas ficarão acomodadas. Muito bem. Então, se forem colocadas 43 pastas, todas as pastas, né, o total de pastas, que é P, será igual a 43 pastas em cada caixa.
Muito cuidado porque ele ainda diz, porém uma das caixas compradas não será utilizada. Então eu não vou multiplicar 43 simplesmente por C, né? Eu tenho que multiplicar 43 vezes o número de caixas, que é C, menos uma daquelas caixas, né? Então eu tenho que fazer 43 vezes C menos 1. O número de caixas menos 1. Parênteses porque são dois termos. Que questão delicada formular esse sistema. Eu te confesso que não é fácil, né? Você tem que ter um raciocínio bom abstrato aí. Muito bem, feito o sistema agora, a gente precisa fazer a parte mais fácil, que é resolver o sistema de equações, né? E para isso eu vou utilizar aqui a substituição. De início eu posso trabalhar com a primeira equação ainda, olha só, P menos 5 é igual a 40C. Eu posso passar o P para o outro lado, né? Como o P menos 5 é igual a 40C, o P só pode ser 40C mais 5, né? Menos 5, como está subtraindo 5, passou somando. Muito bem. Como P é igual a 43 também, vezes C menos 1, eu posso trocar aquele P por 43 vezes C menos 1, ou esse P aqui por 40C mais 5, tanto faz, né? Então, no lugar do P, eu vou colocar 43, que multiplica C menos 1. Então, vai ficar 43, que multiplica C menos 1, que é igual a 40C mais 5. Fazendo a distributiva aqui, nós vamos ter 43C. 43 vezes menos 1 é menos 43, que é igual a 40C mais 5. 40C, vamos passar para a esquerda letra, né? E para a direita, números normais. Então, 43C menos 40C, que é igual a menos 43, está subtraindo, vai passar somando, né? Então, vai ficar 5 mais 43. 43C menos 40C, nós temos 3C, que é igual a 5 mais 43, que é 48. Então, C será igual a 48 dividido por 3. E nós vamos ter 16, né? Nós vamos ter 30 com 18, 48. Então, vai dar 16 mesmo. Então, nós encontramos o número de caixas, que é 16. Para a gente encontrar o número total de pastas, então posso substituir o C, que é 16. Posso fazer 43 vezes 16 menos 1. Concorda comigo? Poderia fazer também, né? 40 vezes 16 e o resultado somar 5. Aqui está até mais fácil, né? Eu vou pegar, então, essa equação. Então, 40C mais 5. Então, fazendo aqui 40C mais 5, vamos obter, portanto, o número total de pastas, que é o P, que é o que a questão está solicitando. Então, 40 que multiplica o C, que é 16, mais 5 temos 40 vezes 16, então vai ficar o 0. 4 vezes 16, 40. Com 24, nós vamos ter 64. 64, então, ficou 640 mais 5, sempre multiplicação primeiro, né? 640 mais 5, temos, finalmente, 645. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C, de ciência exata. Considere dois produtos A e B com preços unitários em reais, representados por X e Y, respectivamente. Sabe-se que a soma de X e Y é igual a R$ 460 e que, se subtrairmos R$ 50 do preço de A e R$ 50 do preço de B, o preço de A passa a ser igual ao triplo do preço de B. Nessas condições, é correto afirmar que Y é igual a. Muito bem, turma, nós temos aqui
os produtos A e B com preços unitários em reais representados por X e Y. Então, X refere-se ao preço unitário de A e o Y de B. Muito bem, sabe-se que a soma de X e Y é igual a R$ 460. Então, se eu somar X com Y, nós vamos ter 460. Ele diz também, se subtrairmos R$ 50 do preço de A e R$ 50 do preço de B, o preço de A passa a ser igual ao triplo do preço de B. Então, temos uma situação em que o preço de A é igual ao triplo, ou seja, 3 vezes o preço de B. Se subtrairmos R$ 50 do preço de A, então quem é o preço de A? O preço unitário é X, né? Então, subtraindo 50, eu faço X menos 50. Então, eu posso igualar ao triplo do preço de B se eu subtrair também R$ 50 do preço de B. Então, eu tenho que fazer 3 vezes. Não vou pegar o preço de B, que é Y, e retirar 50, é Y menos 50, são dois termos no produto, devemos deixar os parênteses, lembre-se disso. Muito bem, turma. Então, vamos à condição que X menos 50 é igual a 3 vezes Y menos 50. Então, trabalhando com a nossa equação, nós temos, fazendo a distributiva, 3 vezes Y, 3Y, 3 vezes menos 50, menos 150. Então, vou deixar do outro lado, vou manter esse 3Y aqui, aquele X eu vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, né? Está somando, passa subtraindo. Então, menos X. Aquele 150 que está negativo à direita, eu vou passar, então, positivo para a esquerda. Vai ficar 150 menos 50. Está subtraindo, passa somando. Então, muito bem. 150 menos 50, nós temos 100, que é igual a 3y menos x. É claro que eu posso escrever primeiro menos x mais 3y, e isso resulta em 100. E daí vai ficar muito fácil para a gente encontrar ali quem é o y, né? É só resolvermos o nosso sistema de equações. Nesse caso, se eu somar as duas equações aplicando o método da adição, nós já vamos ter o seguinte. O x vai eliminar com aquele menos x, né? Coeficientes simétricos. Aqui nós temos mais 1x e aqui menos 1x. Então, mais x menos x, cancela, cancela. Y mais 3y, nós temos 4y. 460 mais 100, 560. Então, resolvendo aqui a nossa equação, 4 está multiplicando, passa dividindo. 560 dividido por 4, metade de 56 nós temos 28, metade de 28, 14. Então, aqui vai dar 140. Então, Y nós temos R$ 140. Alternativa correta B, de boa questão. Muito bem, vamos seguir. Uma pessoa comprou uma agenda, um caderno e um estojo, pagando R$ 80 pela compra. Ao conferir a nota fiscal, percebeu que havia pago R$ 2 a mais, pois o caderno havia sido cobrado 2 vezes e o estojo não havia sido cobrado. Sabendo que o valor do caderno era a metade do valor da agenda, então o valor do estojo era. Muito bem, então ela comprou uma agenda, um caderno e um estojo. Então, o preço de cada um, respectivamente, eu vou chamar de A, C e E. Então, ela pagou R$ 80 pela compra, porém, ao conferir a nota fiscal, percebeu que havia pago R$ 2 a mais. Então, muito bem. Então, na realidade, a agenda com o caderno, com o estojo,
ela teria pago, então, R$80, só que ela pagou R$2 a mais. Então, 80, retirando os 2 que ela pagou a mais, ela teria que pagar, na realidade, R$78 pelos 3 itens. Concorda comigo? Então, nos R$80, na realidade, ela pagou o quê? O caderno havia sido cobrado 2 vezes, então nós temos 2 vezes o caderno. E o estojo não havia sido cobrado, então sem o estojo temos também a agenda. Então isso aqui, ela pagou então R$80 por isso. Sabendo que o valor do caderno era a metade do valor da agenda, então o caderno era a metade do valor da agenda, então era a agenda dividido por 2. Ele quer saber o valor do estojo. Qual é o valor do E ali? Então, muito bem, queridos. Nós temos aqui um sistema de equações, certo? Então, inicialmente, eu vou trabalhar apenas com essas 2 equações aqui em nosso sistema, porque eu sei que o C é a metade do A e o dobro de C com o A é igual a 80. Vou utilizar a substituição, então se o C é igual a A sobre 2, multiplicando cruzado, o A é igual a 2C. Então, como 2C aqui da primeira equação do sistema, como 2C mais A fecha 80, eu sei que 2C é a mesma coisa que o A, então é só substituir. Então aqui nós vamos ter o A no lugar de 2C. A mais A, 2A, que é igual a 80. 2 está multiplicando, passa dividindo, então o A é a metade de 80, que é 40. Descobrir quanto é o A, agora fica fácil descobrir quanto é o C e quanto é o E. Bem tranquilo? Nós sabemos que o C é a metade do A, concorda comigo? Então o C é 40 dividido por 2. Então, 40 por 2, nós temos 20. Já sei o valor do A e do C. Então, nós temos que A mais C mais E resulta em 78. O A é 40. O C é 20. 40 com 20 temos 60. 60 está somando, passou subtraindo. 78 menos 60, 18. Então, valor do estojo, R$18. Alternativa E. Um funcionário tem certa quantidade X de pastas para arquivar. Se colocar 45 pastas por gaveta, ocupará 2 gavetas a mais do que ocuparia se colocasse 50 pastas por gaveta, sendo que nenhuma pasta ficaria sobrando em ambos os casos. Então, descobrindo x, verifica-se que é um número cujo algarismo das dezenas é igual a. Muito bem, se você me acompanha há um certo tempo, com certeza já viu uma questão parecida como esta. Nós temos o seguinte: o funcionário ele tem certa quantidade x de pastas para arquivar. Então, o total de pastas, o autor da questão já disse que é x. X pastas que aquele funcionário tem que arquivar. Se colocar 45 pastas por gaveta, ocupará 2 gavetas a mais do que ocuparia se colocasse 50 pastas por gaveta. Então, nós temos 2 situações. Vamos colocar aqui o número, ou simplesmente assim, gavetas usadas para 50 pastas, e nós temos também gavetas usadas para 45 pastas. Certo? Muito bem. Nós temos o seguinte, nós temos que as gavetas para 45 pastas estão em função das gavetas para 50. Ele disse, se colocar 45 pastas por gaveta, ocupará 2 gavetas a mais do que ocuparia se colocar 50 pastas por gaveta.
Então, 50 pastas por gaveta, eu posso chamar que as gavetas usadas é G. Então, as gavetas para 45 pastas, como nós temos 2 gavetas a mais do que com as 50 pastas, então só pode ser G mais 2, e agora ficou fácil. Para obter aquele total de pastas, eu posso fazer da seguinte forma: eu multiplico o número de pastas que eu utilizo por gaveta vezes o número de gavetas usadas em cada situação. Nesse caso, ele disse que nenhuma pasta ficaria sobrando em ambos os casos. Então, se eu multiplicar 50 pastas usadas vezes o número de gavetas, que é G, isso é igual ao número de pastas usadas por gaveta, que é 45, vezes o número de gavetas usadas nessa situação, que é G mais 2. Então, eu tenho que multiplicar, são 2 termos parênteses. G mais 2. E agora vamos resolver a nossa equação. Lembrando que o x, como é o total de pastas, eu posso fazer 50 vezes g, obtendo o g, né? Ou o número total de pastas, que é o x, será 45 vezes aquele g mais 2. Eu somo, então, o g ali com 2 e multiplico por 45. Pode ser assim também. Então, muito bem, vamos resolver a nossa equação. Nós temos o seguinte: 50g é igual, fazendo a distributiva aqui, temos 45 vezes g dá 45g, 45 vezes 2 é igual a 90, 45g está somando, passa subtraindo, letra à esquerda, menos 45g é igual a 90. 50g menos 45g é 5g, que é igual a 90. Então, o G é 90 dividido por 5. Então, o número de gavetas usadas para 50 pastas, né? Nós temos 90 por 5, que é 18. Então, o total de pastas, ou eu faço 18 vezes 50, né? Lembra que o total de pastas é 50 vezes G, ou 45 vezes G mais 2. Então, eu faço 50 vezes G, que é 18. Isso resulta em 900. Ou eu posso fazer também 45 vezes. Se o G é 18, 18 mais 2 dá 20. 45, então, vezes 20, que também, obviamente, é 900. Então, ele quer o seguinte: descobrindo o x, verifica-se que é um número cujo algarismo das dezenas. Então, para o x, nós temos aqui centena, dezena e unidade. O algarismo que ocupa ali a casa das dezenas é o 0, né? Então, a resposta alternativa A, de amor. Muito bem, vamos para a próxima questão. Um artigo científico publicado em 2019 mostrou que o crescimento da população e as mudanças climáticas são 2 fatores que pressionam o uso da terra no planeta. Na ocasião, 63,7 milhões de quilômetros quadrados de terra eram destinados à agricultura ou à pastagem, quase a metade do solo não coberto por gelo nas áreas continentais, que totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados. Sendo que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32 milhões de quilômetros quadrados e meio, a área voltada para a agricultura ocupa das áreas continentais. Muito bem. Então, nós temos o seguinte: ele quer saber a área voltada para a agricultura. Voltada para a agricultura, qual é a porcentagem que ela ocupa com relação às áreas continentais? Então, nas áreas continentais, nós temos o quê? Totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados, segundo o nosso texto, certo? Então, aqueles 130 milhões de quilômetros quadrados que vai ser a nossa referência, os 100%. Vamos calcular quem é, então, a área voltada para a agricultura, qual é essa porcentagem. Inicialmente, nós devemos calcular, então,
qual é a área destinada a ela. Então, para isso, o que é que nós temos ali? Nós temos que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a pastagem, a área destinada à pastagem, supera a área direcionada à agricultura. Então, a agricultura é que eu vou chamar de X, porque a pastagem está em função da agricultura. Supera a área em 32,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, é só pegar a área da agricultura, que é X, e adicionar 32,5. Não vou escrever milhões de quilômetros quadrados, certo? Vou já deixar isso nessa unidade. Vamos tomar a unidade como sendo milhões de quilômetros quadrados. E o total da pastagem com a agricultura nós temos aqui, certo? Na ocasião nós temos 63,7 milhões de quilômetros quadrados eram destinados à agricultura ou à pastagem. Então, a agricultura com a pastagem, posso somar então total, a agricultura com a pastagem, nós vamos ter 63,7. Tudo está em milhões de quilômetros quadrados, como eu disse antes. Então, daí nós vamos ter uma equação do primeiro grau, bem tranquilo, né? Nós vamos ter que o total, se eu somar os dois, então x mais 32,5 mais x, isso resulta em 63,7. X com x nós temos 2x, 32,5 está somando, passa subtraindo, então menos 32,5. Então 2x será igual 63,7 menos 32,5, nós vamos ter 31,2. Então nosso x, 2 está multiplicando, passa dividindo, 31,2 sobre 2. 31,2 sobre 2, a metade de 30 nós temos 15, de 1,2, 0,6. Então 15 mais 0,6, 15,6. Essa era justamente a área que a gente precisava calcular, referente à agricultura, que é o x, que é 15,6, então, milhões de quilômetros quadrados. É sempre bom a gente conferir. Se fosse da pastagem, a gente teria que substituir 15,6 e somar 32,5, certo? Mas não foi o caso. Então, qual a porcentagem que a área voltada para a agricultura tem em relação ao total das áreas continentais? Então, das áreas continentais, nós temos 130 milhões de quilômetros quadrados, que representa 100%. Então, nós temos milhões de quilômetros quadrados, podemos fazer a regra de 3 e a porcentagem. Então, 130 é o nosso 100%. E agora nós temos que 15,6, que a área referente à agricultura, representa para a gente x. Só multiplicar cruzado e resolver a regra de 3. Então, 130x é igual a 100 vezes 15,6. 100 vezes 15,6, então desloco uma casa com a vírgula, elimino um zero. 156 vezes 10, 1.560. Então, x é 1.560 dividido por 130. Posso cancelar esse zero com aquele zero. Então, nós vamos ter 156 dividido por 13. Pegamos o 15, 13 cabe em 15 uma vez, 1 vezes 13, 13 para 15, 2, abaixamos o 6, 26 por 13, nós temos 2 vezes 13, 26, o resto é zero. Nós temos ali 12, o x em porcentagem, 12%. Então, 12%, ele quer um intervalo, 12% está entre 10% e 14%.
Portanto, alternativa E. Agora vamos resolver questões envolvendo gráficos e tabelas. Vamos lá! O gráfico de setores registra a distribuição das 280 pessoas que visitaram a amostra cultural de uma escola do primeiro ao quarto dia de exposição. Se o ângulo dos setores que representam o número de visitantes registrados no primeiro dia e no segundo dia medem 126 graus e 108 graus, respectivamente, conforme indicado no gráfico, então a diferença entre o número de pessoas que visitaram a amostra no primeiro dia e no segundo dia foi igual a... Muito bem, em um gráfico de setores você já sabe que o total representa o ângulo central. Nós temos o ângulo central sempre em um gráfico de setores. É o ângulo de uma volta completa em um círculo que nós sabemos que é 360 graus. Então, 280 pessoas representam 360 graus. Daí você pode fazer uma regra de 3, né? Então, 108 graus, que é no segundo dia, representa x. No primeiro dia, 126 graus, né? Então, você coloca aqui 126, representa x pessoas, e você pode calcular um por um, e em seguida fazer a diferença. Mas aqui eu vou fazer um pouco mais rapidamente. Então, ele quer no primeiro e no segundo dia. Ora, se o ângulo é proporcional ao número de pessoas, então, se ele quer a diferença entre o número de pessoas do primeiro dia e no segundo dia, eu já posso de cara diminuir ali os ângulos, né? Eu já posso fazer, então, 126 menos 108. Então, 126 graus menos 108 graus, nós vamos ter 18 graus. Então, 18 graus corresponde ao número de pessoas x, certo? X pessoas. E daí já vamos ter calculado a diferença em questão. Concorda comigo? Então, muito bem. São grandezas diretamente proporcionais, né? Diminuindo o ângulo, diminui também o número de pessoas, então é só multiplicar cruzado. 360 vezes x, 360x, que é igual a 280 vezes 18. 360 está multiplicando, vai passar dividindo. Acho mais fácil a gente simplificar então, antes de multiplicar ali em cima. Cancelamos esse zero com esse zero. 18 e 36 eu posso dividir tudo por 18, né? 18 por 18 dá 1. 36 por 18 dá 2. Então ficamos com 28 vezes 1, que é 28, dividido por 2, 14. Então, nosso resultado de cara, 14 pessoas, então é a diferença solicitada. A alternativa B, e boa questão. Sempre simplifique. Simplificando, você sai na frente do seu concorrente. Vamos para a próxima. Em certo município, uma pesquisa é realizada a cada 5 anos. Dentre várias perguntas da pesquisa, uma tem o objetivo de identificar o número médio de anos de estudos dos munícipes. O gráfico a seguir apresenta informações sobre esse número das 2 últimas edições da pesquisa. Com base nas informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Então, muito bem, vamos lá, vamos por eliminação. Letra A. O número de pessoas que corresponderam à pesquisa em 2018 foi maior do que em 2019. Muito bem, então eu tenho que prestar atenção no seguinte. Ele diz que uma tem o objetivo, uma das perguntas, de identificar o número médio de anos de estudos dos munícipes. Então, por exemplo, em 2013, nós temos que esse número médio
lá para os homens é de 7 anos, certo? É uma média de 7 anos, então, de estudo. Das mulheres, nós temos 7,3. Em 2018, para os homens, nós temos 7,1 acompanhando na escala. E para as mulheres, nós temos 7 anos e meio. Então, portanto, nós temos aqui o seguinte. Vamos relembrar o que é média, né? Já que é um número médio. Então, a média aritmética a gente faz calculando a soma das medidas e isso dividido pelo número de medidas. Ele já informou que a média é 7 aqui, na primeira situação, né, para os homens em 2013, para as mulheres 7,3. Então, nós não temos o número de medidas, certo? Não temos a soma, apenas a média mesmo. Então, preste bastante atenção nisso aí. Então, letra A, vamos voltar aqui. O número de pessoas que responderam à pesquisa em 2018 foi maior do que em 2019. Nós não sabemos qual é o número de pessoas, nós temos apenas a média, concorda comigo? Então, não dá para saber aqui se em 2013 ou 2018, né, qual foi o número de pessoas para comparação. Concorda comigo? Então, aqui eu não posso afirmar. Em 2013, o número de mulheres foi maior que o número de homens pesquisados. Então, nós não sabemos qual é o número de mulheres, nem o número de homens em cada caso, só temos a média, né? Não podemos afirmar isso ali em nenhuma das situações, então também não posso afirmar. Em 2018, havia mais homens com mais anos de estudo do que em 2013. Aqui está apenas a média, não o número de homens, né? Não dá para afirmar isso aí, apenas com relação à média. Então, também não posso marcar a letra C como correta. Em 2013, a média do número de anos de estudo das mulheres era 0,3 a mais que a dos homens. Então, em 2013, aqui em 2013, ele falou que a média do número de anos das mulheres, então das mulheres, é 7,3. De fato, né, 7,3 era 0,3 a mais do que a dos homens. Então, 7,3 é de fato 0,3 a mais que 7, certo? Você poderia fazer a diferença 7,3 menos 7, que é igual a 0,3. Então, está correta. A alternativa D é a nossa resposta. Vamos verificar por que a E está incorreta. Em 2018, a média do número de anos de estudo das mulheres era o dobro da média do número de anos de estudo dos homens. Aqui nós temos 7,5 e ali nós temos 7,1. Para que a média das mulheres fosse ali o dobro, né, a gente teria que ter o dobro de 7,1, que é 14,2. Nós temos 7,5, então incorreta. Talvez o cara poderia até acabar olhando apenas para as barras e afirmar isso, mas muito cuidado com a escala adotada no gráfico. Você tem que olhar para os valores numéricos ali à esquerda. Certo, querido? Muito bem, vamos para a próxima questão. A tabela apresenta a distribuição do número total de aprovados em concursos realizados de 2015 a 2019 em certo município, nas categorias idade de 18 a 30 anos, idade maior que 30 anos. Com base apenas nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Muito bem, vamos resolver a questão por eliminação. Letra A. O número total de aprovados nos concursos foi o mesmo em todos os anos. Nós sabemos qual é o total de aprovados ali no ano de 2015? Nós temos aqui a porcentagem, certo?
nós temos que a idade de 18 a 30 anos corresponde a 18%. Então, nós temos 18% dos candidatos eles tinham idade de 18 a 30 anos e 82% eles tinham idade maior que 30 anos. Obviamente, se eu somar 18 com 82, vai fechar 100%. Mas esse total, quanto é esse total ali de candidatos em 2015? Qual é o valor desse 100%? Ora, nós não temos esse valor, certo? Então, eu não posso dizer que o número total de aprovados nos concursos foi o mesmo em todos os anos. Nós não temos essa informação com relação ao total de aprovados em cada ano. Então, a letra A está incorreta, eu não posso afirmar. Letra B. O número total de aprovados nos concursos não foi o mesmo em todos os anos. Nós não sabemos se é o mesmo valor ou se são valores diferentes, né? Então, eu não posso afirmar também aqui com relação à letra B, como vimos no item anterior. C. O número de aprovados com idade maior que 30 anos foi maior que o de idade de 18 a 30 anos em todos os anos. Se a gente considerar o ano de 2015, nós temos que 82% é maior que 18%, certo? Então, como no ano de 2015 é um determinado total X, então, de fato, 82% de X é maior do que 18% de X. Concorda comigo? Então, eu posso afirmar que em 2015 o número de aprovados com idade maior que 30 anos de fato foi maior que o de idade de 18 a 30 anos. Certo? Olhando apenas para as porcentagens, porque aqui nós temos com relação ao total lá do ano de 2015. Você vai perceber que isso aqui acontece em todos os anos, certo? Nós sempre temos aqui que idade maior que 30 anos é uma porcentagem em cada ano maior do que a idade de 18 a 30 anos. Como em cada ano nós temos sempre ali o mesmo total para as porcentagens, então eu posso afirmar, certo? Olhando apenas para a linha aqui, isso de fato é verdadeiro. Então, o número de aprovados com idade maior que 30 anos, de fato, foi maior que o de idade de 18 a 30 anos em todos os anos. Então, eu posso afirmar a correta alternativa C. Vamos analisar as demais. Letra D. O número de aprovados com idade maior que 30 anos foi menor que o de idade de 18 a 30 anos em todos os anos. Na realidade, foi maior e não menor. Incorreta. Letra I. O número de aprovados com idade maior que 30 anos em 2015 foi maior que o de 2016. Nós não sabemos qual foi o total ali de aprovados em 2015 e em 2016, certo? Então, eu não posso comparar esse número de aprovados com relação a anos diferentes. Então, não posso afirmar também a letra E, conferindo aí. De fato, a alternativa C de ciência exata é a correta. Vamos para a próxima questão. A tabela apresenta o número de pessoas que visitaram certa biblioteca em alguns dias da semana anterior. Sabendo-se que o número de visitantes na sexta-feira, comparado ao número de visitantes na segunda-feira, foi maior em 10% e que, no período em questão, o número médio de visitantes foi de 470 pessoas, é correto afirmar que, na sexta-feira, o número de visitantes superou o número de visitantes da segunda-feira em. Muito bem, nós temos uma questão envolvendo média aritmética. Ele disse que o número médio de visitantes foi de 470. Então, a média ali nós temos 470. Então, se eu somar todos os visitantes ali, então, nesse caso, dividido por, nós vamos ter 5 dias da semana, né? Eu vou somar 5 medidas. Então, a média é a soma dividido pelo número de medidas. Nós vamos ter que isso é igual a 470. Porém, está faltando ainda ali, né? O número de visitantes da segunda e
também da sexta-feira. Daí nós temos um probleminha ali de porcentagem. Ele disse que o número de visitantes na sexta-feira, comparado ao número de visitantes na segunda-feira, então posso dizer que na segunda foi X, então lá na sexta-feira foi maior em 10%. Então um aumento de 10% em X, aplicando a fórmula do aumento, nós temos a fórmula do aumento 1 mais P vezes X. O P em decimal, lembre-se, como nós temos 10%, ali vamos então considerar na forma decimal. 10% é 10 sobre 100, que é 0,1. Então 1 mais 0,1 vezes X, nós vamos ter 1,1x. Então, aumentei 10% em X, nós temos 1,1x lá na sexta-feira, certo? Foi 10% maior que na segunda. Então, se na segunda é X, aqui só pode ser 1,1x. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar, então, a ideia da média aritmética para resolver o nosso problema. Em seguida, a gente já vai determinar qual que é o número de visitantes da segunda e da sexta. Então, muito bem, se a média é 470, o que nós temos ali? Somando todas as medidas, né, nós vamos ter x mais 470 mais 380 mais 450 mais 1,1x. Isso dividido por, nós temos 5 medidas, é igual a 470. Muito bem, somando os termos semelhantes, x mais 1,1x, lembre-se que é como se tivesse um 1 ali, né? 1x mais 1,1x é 2,1x, mais 470 mais 380 temos 850, mais 450 nós temos 1.300. Então isso é igual, já posso multiplicar cruzado, né? 5 vezes 470. Então, nós vamos ter 2,1x é igual a 5 vezes 470, 2.000. 5 vezes 70, 350, 2.350. 1.300 está somando, passa subtraindo. 2.350 menos 1.300, nós vamos ter 1.050. 2,1 está multiplicando, passa dividindo. 1.050 dividido por 2,1. Fazendo as contas, 1.050 por 2,1. Divisão com vírgula igual às casas e eliminar a vírgula. Quantas vezes ali o 21 cabe em 10 é menor em 105? 5 vezes. 5 vezes 21 dá 105. Subtraindo, nós temos 0. Abaixamos, então, 2 zeros, colocamos do outro lado. Então, nós temos que o nosso x é igual a 500. Ele quer, então, a diferença. Na realidade, ele quer, na sexta-feira, o número de visitantes superou o número de visitantes da segunda em. Então, vamos colocar lá o x valendo 500. Então, se o x aqui é 500, ali é 10% maior, posso fazer de cabeça, né? 10% de 500 é 50, somando com 500 temos 550. Se você multiplicar 500 vezes 1,1, obviamente também chegará em 550. Cuidado com aquele tracinho ali, né? Então, o número de visitantes da sexta é maior que da segunda em 50, né? Aqui é só somar 50 na segunda, ou 550 menos 550, alternativa E de exata. Muito bem, vamos para a próxima questão. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014 mostram que a maioria das pessoas presas no referido ano eram homens e que, tanto para homens quanto para mulheres, o tráfico é o principal tipo de crime pelos quais essas pessoas responderam.
Os dois gráficos a seguir retratam essa situação. Segundo os gráficos apresentados das pessoas presas no Brasil em 2014, as mulheres presas que respondem por tráfico correspondiam a. Muito bem, então nós temos o seguinte das pessoas presas no Brasil em 2014. Então estamos falando das pessoas presas no total. Então no total aqui, do total nós temos que 3,7% são mulheres. E nós temos que 60% das mulheres presas, elas são presas por tráfico. Então é 60% das mulheres presas, ou seja, 60% de 3,7%, que é o percentual de mulheres presas. Então posso calcular de cara, aplicando a definição de porcentagem, 60% de 3,7%. Esse é o jeito mais rápido, então é 60 sobre 100, de matemática é vezes 3,7%. Posso cancelar esse zero com esse zero. 6 vezes 37, 6 vezes 7 dá 42, vai 4. 6 vezes 3, 18, com 4, 22, uma casa decimal, sobre, nós temos aqui, 10 vezes 100, 1000. Então, posso até, para deixar um denominador 100, eu posso dividir o numerador e o denominador por 10. Então, nós vamos ter o quê? Dividindo por 10, eu vou cancelar um zero, certo? Que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também. Então, dividindo por 10, 22,2 dividido por 10, ando uma casa para a esquerda com a vírgula. Então, ficou 2,22. Dividir por 10 é só andar uma casa com a vírgula para a esquerda, sobre... Aqui nós temos 1000 por 10, cancelou um zero, ficou 100. Então, isso é igual a 2,22%. Podemos representar utilizando o símbolo do porcento. Então, 2,22%, alternativa C. Vamos terminar com questões envolvendo geometria, um dos assuntos mais cobrados pela banca VUNESP. Vamos lá! Carla e Joana compraram, juntas, um terreno retangular com largura de 50 metros e área total de 6.000 metros quadrados, que será dividido ao meio por uma de suas diagonais. Na figura abaixo, o terreno é representado fora de escala e destacou-se a parte que coube a Carla. Carla pretende se estender uma tela ao longo da diagonal AC para dividir os terrenos. Então, o comprimento dessa tela deverá ser de... Muito bem, ele quer saber o comprimento dessa tela, que nesse caso a tela corresponde à diagonal AC. Então precisamos calcular qual é a medida da diagonal AC. Muito bem, nós sabemos o seguinte, que aquele terreno é retangular, com largura de 50 metros, já está indicada aqui a largura, e a área total é de 6.000 metros quadrados. Então, a partir da informação que a área total é de 6.000 metros quadrados, nós podemos encontrar quanto é o comprimento daquele terreno, né? Então, muito bem. Nós já temos aqui a largura que é 50, comprimento vezes largura, o comprimento aqui poderia chamar de C, né? C de comprimento. Então, comprimento vezes a largura, o base, que é C, vezes a altura, que é 50. Tanto faz. Isso vai resultar em 6.000. Então, o C será 6.000 dividido por 50. Então, 6.000 dividido por 50, posso cancelar esse zero com esse zero. Fazendo 600 dividido por 5, nós vamos ter 1 vezes 5, 5 para 6, 1, baixo 0. Abaixou divida, 10 por 5, 2 vezes 5, 10. Resto 0, abaixo 0, coloca do outro lado.
Então temos 120 metros. Então a nossa largura é de 120 metros, posso substituir. E agora sim eu posso calcular então a medida da diagonal em questão, utilizando o Teorema de Pitágoras, né? Sabemos que, como é um retângulo, esse ângulo interno só pode ser 90 graus. Então temos um triângulo cujo ângulo interno, um dos seus ângulos é 90 graus, um triângulo retângulo. Muito bem, se você tiver decorado já o triângulo retângulo de medidas 5, 12, 13, você já vai saber, né, que aqui é 50, 120, ali será 130. E já vai correr para o abraço, né? Se você decorar, você decorou já o 3, 4, 5, tem também o 5, 12, 13, que a VUNESP costuma cobrar bastante. Então, multiplicando tudo por 10, você vai encontrar um triângulo retângulo semelhante, cateto 50, 120, hipotenusa sempre o maior dos lados, que nesse caso é 130, né? Então você multiplica cada lado ali por 10. É a razão de semelhança. Júnior, e se eu não soubesse disso para obter o 130? Só aplicar o Teorema de Pitágoras. Então você vai ficar com o seguinte. Nós vamos chamar a medida da diagonal de D. D de diagonal, certo? Diagonal ao quadrado, como é a hipotenusa, ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 50 ao quadrado com 120 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, então 50 ao quadrado vai dar 2.500. 12 ao quadrado, 144. Seguido de 2 zeros, né, que é 120 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 169 seguido de 2 zeros, 16.900. Então, a diagonal a raiz quadrada, 16.900. A de 169 é 13. E a de 100 é 10, né? 13 vezes 10, nós vamos ter 130. Então, mostrando mais uma vez, né, que de fato nós vamos chegar em 130 metros. Sabendo o decor, o triângulo retângulo de medidas 5, 12 e 13 multiplica tudo por 10. 50, 120, 130, maior lado hipotenusa, ou aplicando o bom e velho Teorema de Pitágoras. Tá gostando da correção? Conheça também o nosso curso preparatório de matemática para concursos da VUNESP, link na descrição do vídeo. Vamos lá! Ao medir o ângulo BAC, Carla obteve para x um valor de aproximadamente 67 graus. Então, a partir dessa medida aproximada, Carla poderá concluir que a medida do ângulo ACB, expressa por y na figura, é aproximadamente igual a. Então, ele quer saber qual é a medida do ângulo ali indicado por y. Esta questão aborda a soma dos ângulos internos de um triângulo, que você já sabe ao decor que é 180 graus. Certo? Então, se eu somar o x com o y, esse ângulo interno só pode ser 90 graus, porque é o ângulo interno de um retângulo. Como a gente já tem aqui um triângulo retângulo, nós temos o ângulo de 90 graus, e ele disse também que o ângulo x, então x, um valor de aproximadamente 67 graus. Então, posso colocar que o x aqui é 67 graus. Então, se eu somar 67 com 90, com y tem que fechar 180 graus. Então, y mais 67 graus mais 90 graus resulta em 180 graus. É só resolvermos a equação. Somando 90 graus com 67 graus, nós vamos ter, que dá 7, 9 com 6 dá 15, 157. Como o 157 está somando, passa subtraindo. Então, 180 menos 157. Fazendo 180 menos 157, nós vamos ter 3 foi para 60, faltando 20.
23 graus. Então, resposta, o y, 23 graus, alternativa C, de ciência exata. No final de 2020, uma aeronave da Força Aérea Britânica obteve novas imagens do maior iceberg do mundo, enquanto este flutua pelo sul do Oceano Atlântico, ao leste da Argentina. Conhecido como A68A, as imagens do iceberg mostraram que o tamanho de sua superfície era de 4,2 mil km², um valor 30% menor do que o registrado em julho de 2017, quando o A68A se desprendeu de um bloco de gelo da Antártida. Muito bem, quando se desprendeu de um bloco de gelo da Antártida, o tamanho da superfície do iceberg A68A, em milhares de quilômetros quadrados, era igual a. Muito bem. Então aqui o que nós temos? Nós temos uma questão clássica de porcentagem, certo? Então ele quer saber, quando se desprendeu, qual que era o tamanho da superfície do iceberg. Então muito bem, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Nós temos que as imagens do iceberg mostraram que o tamanho de sua superfície era de 4,2 mil km², um valor 30% menor do que registrado em julho, quando o A68A se desprendeu de um bloco de gelo da Antártida. Então, muito bem. Então, 4,2 mil, vamos até escrever aqui, ó, 1000 km² é a unidade usada. A gente tem que isso é um valor 30% menor do que o registrado em julho de 2017. Então, em julho de 2017, que é a nossa referência, representa para a gente 100%. Então, esse valor ele é 30% menor. Então, eu tenho que pegar 100 e eu vou diminuir 30%. 100% menos 30%, nós temos, então, 70%. O que a gente quer saber é justamente a referência aqui. Então, em julho de 2017, nós temos x em milhares de quilômetros quadrados. Muito bem, é só resolver a regra de 3. Nós já fizemos isso várias vezes. Então, multiplicando o cruzado, nós temos o seguinte. 70x é igual a 4,2 vezes 100. 4,2 vezes 100. Então, 70x é igual a 4,2 vezes 100. Anda uma casa, elimina um zero. 42 vezes 10, 420. Então, x é 420 dividido por 70. Cancela esse zero com esse zero. 42 dividido por 7, nós temos 6. Então, nós temos 6.000 km². Essa era a superfície do iceberg quando se desprendeu de um bloco de gelo da Antártida. Então, a alternativa E é a correta. Você poderia resolver também essa questão utilizando a fórmula lá do desconto, certo? Nós temos o seguinte. Então, 4,2 mil km² era um valor 30% menor do que o registrado em julho de 2017. Então, 4,2 era um valor 30% menor. Aplicando a fórmula do desconto, 30% nós temos 0,3. Então, a fórmula é 1 menos P, que é 0,3, vezes o valor que está sofrendo desconto. Então, 0,7x é igual a 4,2. O x é 4,2 dividido por 0,7. Então, 4,2 dividido por 0,7, quantidade de casas da vírgula é a mesma, só eliminar. 42 por 7, nós temos 6, obviamente do mesmo jeito. Então, aqui aplicando a fórmula do desconto e aqui nós usamos a regra de 3. Muito bem, vamos para a próxima questão.
Considere um campo de futebol retangular, medindo 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. A área de 4,2 mil km² ocupada pelo iceberg no final de 2020 equivale a quantos desses campos de futebol? Muito bem, inicialmente nós devemos calcular qual é a área do campo de futebol. Então ele disse o seguinte: nós temos um campo de futebol no formato retangular, então representando um retângulo aqui. Nós temos 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. Então a área do campo, que eu vou chamar de AC, de um retângulo é comprimento vezes largura, então 100 vezes 70, nós temos 70 seguido de 2 zeros, 7.000 metro vezes metro, metro quadrado. 7.000 metros quadrados. Nós temos que a área do iceberg é de 4,2 mil quilômetros quadrados. Muito cuidado porque a área não está em metros quadrados. Não é simplesmente dividir 4.200 por 7.000. Muito cuidado. Então, 4,2 mil quilômetros quadrados. Inicialmente nós temos 1.000 quilômetros quadrados. Nós temos que multiplicar 4,2 vezes 1.000, vai dar 4.200, então, quilômetros quadrados. Vamos pensar um pouco. Nós devemos passar de quilômetros quadrados para metros quadrados para fazer a comparação. Então isso a gente estuda lá em nossa aula de sistema métrico. Muito bem, então você já aprendeu. Eu vou utilizar o seguinte: nós sabemos que 1 quilômetro, para ficar mais fácil ainda, 1 quilômetro você sabe que equivale a 1.000 metros. Concorda comigo? Como eu quero passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, eu vou elevar, então, os dois lados da equação aqui ao quadrado. Então, nós vamos ter 1 quilômetro elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1 quilômetro ao quadrado, quilômetro quadrado. 1.000, então, ao quadrado é 1.000, seguido de 3 zeros, é 1.000 vezes 1.000, então 1.000 seguido de 3 zeros, metro ao quadrado, metro quadrado. Então, para passar de quilômetro quadrado para metro quadrado, nós devemos multiplicar por 1 milhão. Aqui nós temos 6 zeros, né? Então, nós vamos ter 1 milhão. Então, vamos multiplicar por 1 milhão. 1 seguido de 6 zeros. Eu acho mais fácil repetir 4.200 e escrever quantos zeros nós temos no milhão. 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei para metro quadrado. Muito bem. Então agora sim nós podemos fazer a comparação, né? A área do iceberg. Em metros quadrados nós temos 4 bilhões? É isso? 4 bilhões e 200 milhões de metros quadrados. Isso dividido por... Aliás, vamos fazer aqui separado, né? Então, quantos desses campos de futebol? Equivale a quantos desses campos de futebol? Então, nós temos 4 bilhões. É 4.200, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, para a gente não errar, certo? Sobre 7.000. Então, aqui nós podemos dividir, então, por 7.000. Nós temos, cancelar 3 zeros para facilitar. 42 por 7, eu sei que é 6, seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, nós temos 600 mil, certo? A alternativa correta, portanto, é a alternativa B, de boa questão. Questão cobrando, então, conversão de unidades e medida, né? Nesse caso, unidades de área. E é claro que você teria que saber ali o mais fácil, que é a área do retângulo. Comprimento vezes largura, base vezes altura, enfim. Vamos para a próxima questão. Um salão retangular tem 32 metros quadrados de área. Se o comprimento desse salão é o dobro da sua largura, o perímetro desse salão é de...
Muito bem. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o comprimento desse salão é o dobro da sua largura. Então, vamos fazer o desenho aqui de um retângulo representando o nosso salão retangular. Então, não vou deixar aqui estar fora de escala o meu desenho, certo? Então, muito bem, mas nós sabemos que o comprimento desse salão é o dobro da sua largura. Então, se eu disser que a largura dele é x, né? O comprimento é o dobro, então é 2x. Ele quer o perímetro desse salão e ele já informou a área. Ele falou que a área é de 32 metros quadrados. A área de um retângulo é base vezes altura, então 2x vezes x, isso tem que resultar em 32. 2x vezes x é 2x ao quadrado. X vezes x, lembre-se, né? É x ao quadrado, que é igual a 32. 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 32 por 2, nós temos 16. Então, se x ao quadrado é igual a 16, o x só pode ser a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? Nós sabemos que é 4. Então, nosso x é dado em metros, 4 metros. Muito bem, para descobrir o perímetro é bem simples, né? Nós já temos aqui que o x é 4. Então, fazendo 2 vezes 4, nós vamos ter ali no comprimento 8 metros. E na largura já é o x de cara, 4 metros. Perímetro é a soma de todos os lados, você pode preencher e somar tudo, né? Então, perímetro será 8 com 8, 4 mais 4. 4 mais 4 mais 8 mais 8. 4 mais 4 é 8, com 8, 16, com 8, 24 metros. Alternativa D, de dedicação. Muito bem, vamos para a próxima. Um cartaz retangular ABCD foi dividido em uma região quadrada Q e duas regiões congruentes com o formato de triângulo retângulo T, conforme mostra a figura, cujas dimensões são indicadas em centímetros. Se a área da região quadrada Q é igual a 1.600 centímetros quadrados, então o perímetro do cartaz retangular ABCD é igual a... Muito bem, nós temos que a área da região quadrada Q é igual a 1.600 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado Q é de 1.600 centímetros quadrados. Nós sabemos que a área de um quadrado é lado vezes lado, então aqui vai ser x vezes x, que é x ao quadrado. Então, x ao quadrado resulta em 1.600. Se nós temos que x ao quadrado é 1.600, o x só pode ser a raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 100 é 10. 4 vezes 10, nós vamos ter 40. Então, nós temos aqui que a medida de x é de 40 centímetros. Então, se aqui é 40 centímetros para o lado, nós temos que essa medida também será de 40 centímetros, concorda comigo? Então, se nós temos que essa medida AD é 40 centímetros, BC é um lado congruente, então será também 40 centímetros. Muito bem, nós precisamos determinar, então, qual é a medida desse cateto do nosso triângulo retângulo T. Então, nós sabemos aqui que em um triângulo retângulo de medidas 3, 4, a hipotenusa é 5. Então, se o triângulo tem medidas 50, 40, né? 50 hipotenusa, catetos, então, portanto, 30 e 40. Então, você pode utilizar a base do triângulo 3, 4, 5. Então, nós vamos ter 30, 40 e 50. Na dúvida, você pode chamar essa medida, esse lado aqui, de L. Então, L ao quadrado mais 40 ao quadrado resulta em 50 ao quadrado. Você vai encontrar que o L é igual a 30
aplicando o Teorema de Pitágoras. Mas sempre utilize o triângulo 3, 4, 5, que a VUNESP cobra bastante, né? Multiplicando todo mundo aqui por 10, obtemos o triângulo semelhante 30, 40, 50, o maior lado sempre hipotenusa. Então temos a hipotenusa 50, os lados medindo 30 e 40, tudo em centímetros. Muito bem, então para calcular o perímetro do cartaz retangular ABCD, basta a gente calcular o perímetro do retângulo ABCD, concorda comigo? Muito bem, não precisamos disso aqui mais. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então nós temos que esse lado AB ele mede 40 com 30, 70 centímetros. 70 centímetros aqui em cima e embaixo também, 70 com 70, temos 140, né? Então já somamos tudo, 140 os dois lados, cima e embaixo. Falta também somar os dois aqui do lado, 40 com 40, 80. 140 com 80 temos 220. Então 220 centímetros, alternativo, portanto, A de aprovação. Eu sempre gosto de colocar todos os lados ali e fazer a soma para o perímetro. É claro que você poderia também utilizar o fato que o perímetro de um retângulo a gente soma dois lados e multiplica por 2. 40 mais 70, temos 110 vezes 2, 220. Tranquilo, querido? Vamos para a próxima. Em uma sala retangular, cujo comprimento é 2 metros a mais do que a largura, foi instalado um armário com 40 centímetros de profundidade, que ocupa toda a extensão da largura da sala, conforme mostra a figura. Após a instalação do armário, o perímetro do espaço livre passou a ser de 15,2 metros. A área ocupada pelo armário é igual a... Então, muito bem, queridos, nós queremos calcular a área ocupada pelo armário e essa área ela tem que estar em metros quadrados. Então, obviamente, eu vou multiplicar aqui o comprimento vezes a largura. O comprimento está em centímetros, então passando já para metros, né? Porque tem que ser metro quadrado. Então, 40 centímetros passando para metros, é só dividir por... O metro tem 100 centímetros, 40 então por 100, nós temos 0,4 metro. Então, 40 centímetros é equivalente a 0,4 metro. Não sabemos a medida de x para multiplicar ali e obter a área, né? A área do retângulo, comprimento vezes largura. Comprimento 0,4, largura é x. Então, devemos calcular a medida ali de x. E para isso é muito fácil, queridos. Ele disse o seguinte: o perímetro do espaço livre passou a ser de 15,2 metros, então, após a instalação do armário de 0,4 metro de profundidade. Então, ficou fácil? Então, o espaço livre aqui ficou, então, valendo quanto essa medida? Então, o comprimento do espaço livre, se tudo fecha x mais 2, então, subtraindo aquele 0,4, vamos ter quanto? X mais 2, então 2 menos 0,4, diminuindo os termos semelhantes. 2 menos 0,4, 1,6. Então, essa medida aqui, ela vale x, então, mais 1,6. É só pegar 2 e diminuir 0,4, 1,6. Como o perímetro é a soma das medidas de todos os lados, vamos atribuir aqui todas as medidas dos lados. Embaixo é x mais 1,6, lá em cima também no espaço livre. Vamos ter, os comprimentos são congruentes, x mais 1,6. Se aqui ao lado é x, né, então a largura é x,
lá do outro lado é congruente, também será x. O perímetro, queridos, é de 15,2 metros para o espaço livre. Somando as medidas de todos os lados, nós temos x mais x mais x mais x. Eu gosto de somar os termos semelhantes. Então, somando todas as letras, né, nós temos x mais x mais x mais x. Nós temos 4x, são os termos semelhantes. 4x mais 1,6. Com 1,6, nós vamos ter 3,2. Mesma letra com mesma letra, número com número, bem tranquilo. Então, deu 4x mais 3,2 o perímetro, e isso resulta em 15,2. Só igualar e agora resolvermos a equação. 3,2 está somando, passou subtraindo, então menos 3,2. 15,2 menos 3,2 é igual a 12. Então, o 4 está multiplicando, passou dividindo. 12 dividido por 4, nós sabemos que é igual a 3. Então, o x, a medida do x é de 3 metros. E era a medida do x que a gente precisava para calcular a área solicitada. Então, a área ocupada pelo armário, que eu vou chamar de a área do armário. Então, nós temos comprimento 0,4 vezes a largura, que é x. Concorda comigo? Nós temos que essa medida da base ou do comprimento é 0,4. E da altura, se você preferir chamar também de largura, tanto faz, x, que é 3. A área do retângulo é só multiplicar, então, os dois lados. 0,4 vezes 3, 1,2. Então, a área aqui dada em metros quadrados, 1,2 metro quadrado. Portanto, a alternativa E de exata. Uma barra de doce no formato de um prisma reto de base retangular, com 20 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura, foi totalmente cortada em cubinhos de 2 centímetros de aresta, conforme mostra a figura. Sabendo que não ocorreu desperdício algum no corte e que o número máximo de cubinhos obtido foi 120, então a altura da barra indicada na figura pela letra X era de... Muito bem, ele quer saber qual é aqui a altura da barra. Então, da nossa barra original, ela foi cortada, né, em 120 cubinhos e 2 centímetros de aresta. Então, para saber qual é o volume total da nossa barra, é só multiplicar o volume de um cubinho. Como nesse caso aqui é um cubo, né, o volume de um cubo é a aresta ao cubo, ou multiplica então as 3 dimensões, né, 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. Então, o volume total é 120, são 120 cubinhos, vezes o volume de um cubinho apenas, que é 8. Então, no volume total temos 120 vezes 8, 800 com 160, 960 centímetros cúbicos. Então, se eu multiplicar as 3 dimensões ali, né, 20 vezes 8 vezes x, nós vamos ter que isso deve ser igual a 960. 20 vezes 8, nós vamos ter 160, então 160x é igual a 960. Então, nós temos 160 está multiplicando, passa dividindo. 96 dividido por 16, nós vamos ter 6. 60 com 36, 96, né? Então, x, 6 centímetros, a alternativa correta A, de aprovação. Estudos feitos em 2018 pelo Instituto Trata Brasil
A partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, mostrou que cerca de 38% da água potável que passa por sistemas de distribuição no Brasil é desperdiçada em vazamentos durante o processo de produção, tratamento e distribuição. Também entram nessa conta desvios ilegais e furtos de água. Esse volume de água equivale a 7.000 piscinas olímpicas de água potável jogadas fora todos os dias. Considerando que piscinas olímpicas precisam ter um comprimento de 50 metros, uma largura de 25 metros e profundidade mínima de 2 metros, o volume de água potável desperdiçada diariamente nos sistemas de distribuição no Brasil, segundo o estudo citado anteriormente, é de, no mínimo, muito bem. Então nós temos o seguinte, nós temos que esse volume de água equivale a 7.000 piscinas olímpicas de água potável jogadas fora todos os dias. Então, ele quer saber justamente isso, o volume de água potável desperdiçada diariamente nos sistemas de distribuição no Brasil. Então, muito bem, vamos calcular qual é o volume de uma piscina olímpica. Em seguida, é só multiplicar por 7.000, que é o volume total. Então, nós temos aqui comprimento, ele citou que a piscina olímpica precisa ter um comprimento de 50 metros, uma largura de 25 metros e profundidade mínima de 2 metros. Então, muito bem, no mínimo, com aquela profundidade mínima de 2 metros, nós vamos ter o quê? Então, se ele falou largura, comprimento e profundidade, então trata-se ali de um paralelepípedo reto retângulo. Concorda comigo? Nós vamos ter algo mais ou menos desse tipo aqui. Então, nós temos as dimensões, 50 metros de comprimento, uma largura de 25 metros e profundidade mínima de 2 metros. Então, aqui nem está na escala, se eu colocar 2 metros aqui, não está na escala, certo? Apenas para a gente representar. Então, nós queremos o volume de uma piscina apenas. Então, no mínimo, aqueles 2 metros, o que nós vamos ter? Então, o volume mínimo de uma piscina olímpica. Ora, basta multiplicar as 3 dimensões, Nós temos um paralelepípedo reto retângulo, é só multiplicar as 3 dimensões. Então, 50 comprimento vezes largura 25 vezes altura, que é 2. A altura e profundidade aqui daria na mesma. 5 vezes 25, 125 vezes 2, 250, seguido de um zero, 2.500 metro vezes metro vezes metro, metros cúbicos. E nós queremos o quê? Nós queremos aquele volume em litros. Então, nós temos 2.500 metros cúbicos. Nós sabemos que em um metro cúbico cabe 1.000 litros. Então, dá para a gente fazer essa conversão entre unidade de volume para capacidade. Um metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, multiplicando por 1.000, nós vamos ter que o volume aqui da piscina olímpica é de, no mínimo, 2.500 vezes 1.000. Então, 2.500 seguido de 3 zeros, 2.500.000 litros. Isso para uma piscina apenas, Nós vamos ter 7.000 piscinas, então o volume total de água que é desperdiçada diariamente, nós vamos calcular, no mínimo aqui, 7.000 vezes o volume de uma piscina apenas. Então, é 7.000 vezes 2.500.000. Isso em litros, então 7 vezes 25 nós vamos ter. Então, 7 vezes 20 dá 140, 7 vezes 5, 35. 140 com 35, nós vamos ter
175, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, isso em litros. Organizando de 3 em 3 casas para a esquerda para facilitar a leitura do número, nós temos aqui 1000, milhão e bilhão. Então o volume total é de 17 bilhões e 500 milhões de litros, ou 17,5 bilhões de litros. Então, muito bem, nós temos aqui qual a alternativa? 17 bilhões e meio de litros, nós temos a alternativa D, de dedicação. A VUNESP adora colocar números grandes em algumas situações, mas facilita para a gente porque são múltiplos de 10, então basta contar os zeros na hora de multiplicar. Fica tranquilo aí, certo? Muito bem, queridos, vamos para a próxima questão. Um reservatório de água com formato interno de paralelepípedo reto retangular tem altura de 10 metros e capacidade total de 240 metros cúbicos. Sabe-se que a diferença entre as medidas da maior e da menor arestas de base desse reservatório é de 2 metros e pretende-se reformar esse reservatório, aumentando-se cada aresta de base em 1 metro e mantendo-se a altura. Dessa forma, o reservatório reformado passaria a ter uma capacidade total de... Muito bem, então nós temos um reservatório com formato interno de paralelepípedo reto retangular. Vamos desenhar então um paralelepípedo reto retangular aqui. Então ele disse que a altura daquele paralelepípedo é de 10 metros, né? Então vamos só colocar aqui as arestas. Algo mais ou menos desse tipo aqui. Então a altura nós temos 10 metros. E ele disse ainda que a diferença entre as medidas da maior e da menor arestas de base desse reservatório é de 2 metros. Então, se eu disser que essa medida aqui é a maior aresta, aquela ali só pode ser 2 metros menor, né? Então só pode ser x menos 2. Então, muito bem. O que nós temos ali? Nós temos ainda que a capacidade total é de 240 metros cúbicos. Então, o volume atual do reservatório, eu vou chamar de VA, o volume atual do reservatório é de 240 metros cúbicos. Então, se eu multiplicar as 3 dimensões, então se eu multiplicar x vezes, aqui são 2 termos, muito cuidado, então, parênteses, x menos 2, isso vezes 10, nós temos que isso resulta em 240. Então, inicialmente, vamos descobrir quanto é o x. Em seguida, a gente olha ali para o fato que nós vamos ter que aumentar em 1 metro ali cada aresta da base. Então, muito bem. Então, resolvendo aqui a nossa equação, eu posso passar aquele 10 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai facilitar aqui, 240 por 10, nós temos 24. Então, eu posso pensar no seguinte, antes de fazer a distributiva, eu poderia pensar, então, qual número vezes esse número menos 2, o resultado é 24. E lembrando que esse número ele deve ser positivo, porque nós temos ali a medida de uma aresta, certo? Então, qual número vezes esse mesmo número menos 2 dá 24? Se você não souber de cabeça, você pode utilizar a faturação. Então, 24 por 2 nós temos 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. E a faturação vai nos ajudar, olha só, fazendo 2 vezes 2, nós temos 4.
E 4 vezes 6 dá 24. Então, 6 e 6 menos 2, que é 4, vai dar 24, certo? Então, aqui dá 4, 2 vezes 3, 6. Então, de fato, ali o x pode ser 6, né? Porque 6 vezes 6 menos 2, que é 4, dá 24. Então, o nosso x só pode ser 6. Então, o x ali, ele vale 6 metros. Esse foi um jeito alternativo de resolver a equação ali do segundo grau. Eu vou fazer também resolvendo ali pela fórmula resolutiva, conhecida também como fórmula de Bhaskara. Olha só, nós temos x vezes x menos 2, x vezes x menos 2, que é igual a 24. Se o seu edital, então, aborda equação do segundo grau, você tem que saber resolver a equação, né? Então, fazendo a distributiva, x vezes x ao quadrado menos x vezes 2, então vai ficar 2x. Lembre-se que é mais x vezes menos 2, menos 2x. 24 está somando, então passa subtraindo, e ali vai ficar 0, já organizando a equação. O a vale 1, o b vale menos 2, e o nosso c vale menos 24. Então, o x ele será menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. O delta discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Então, aplicando b ao quadrado é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 24. Acabei errando ali. Menos 24, então delta é igual a menos 2 ao quadrado é 4, menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 24, 80 com 16, 96. Aqui então deu 100, 4 com 96. Então x é menos b, menos o b é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 100, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, x é menos vezes menos aqui vai dar mais, 2 mais ou menos raiz quadrada de 100 é 10, 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter x1 e o nosso x2. Então, x1 é 2 mais 10 dividido por 2, 2 mais 10 dividido por 2. Então, x1, 2 mais 10 nós sabemos que é 12 por 2, 6. E o x2, 2 menos 10 dividido por 2. 2 menos 10, nós temos menos 8 dividido por 2, menos 4. Menos 4 não serve, porque a medida lá tem que ser positiva para a gente, né? Na equação seria 6 e menos 4, a solução da equação, porém ali a gente vai utilizar somente o 6. Então, resolvemos também utilizando a equação do segundo grau. Então, como uma revisão para você aí, show de bola? Continuando, se o x é igual a 6, então eu posso substituir ali, né? O x então é 6 metros, e aqui é 6 menos 2, que é 4 metros. Então, agora vamos calcular o volume do reservatório reformado, então VR. Então, basta aumentar 1 metro cada aresta da base. Então, agora nós temos, ao invés de 6, nós vamos aumentar 1, nós vamos ter, então, portanto, 7 metros aqui. E aqui também vamos aumentar 1. Então, 4 metros somando 1, temos 5 metros. E aqui ele disse que nós vamos manter, né, a altura de 10 metros, mantendo-se a altura. Então tá ok, já aumentamos 1 metro cada aresta da base, então é só fazer 7 vezes 5 vezes 10, que é multiplicar as 3 dimensões para calcular o volume do paralelepípedo reto retângulo. 7 vezes 5 vezes 10, 35 vezes 10, 350, metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. 350 metros cúbicos, alternativa A, de aprovação. Show de bola, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa correção. Um forte abraço e aguardo você nas próximas correções. Até lá!